Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é a parceria entre a RTC e a Agrimet, onde a gente traz os principais prognósticos climáticos para as regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, no ClimaCast dessa quinzena, vou abordar bastante o tema da temperatura. Eu sei que é algo que agora nesse período do ano começa a preocupar o produtor, principalmente aí visando a safra do trigo. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho como que tá as condições de temperatura, o que que a gente vem observando desde abril e quais são os prognósticos, principalmente visando a geada para os próximos dias e para os próximos meses. Bom, começando sempre com a análise da anomalia da temperatura retroativa, né? Então, olhando ali desde o nosso último ClimaCast, que foi no segundo decêndio de abril, a gente vê que a anomalia da temperatura ela ficou abaixo, então a temperatura mínima ficou abaixo da média, a gente teve um segundo decêndio de abril um pouco mais frio. Quando a gente avançou para o terceiro decêndio, já foi um pouco diferente, obviamente a região centro-sul ficou aí com anomalias negativas, mas não tão significativas, enquanto a região ali do Planalto, Noroeste, já teve anomalias positivas, ou seja, a temperatura mínima ficou acima do que é a média histórica. E quando a gente avança para para os primeiros 10 dias de maio, a gente vê que a tendência é predominar as anomalias negativas, mas bem levemente, muito parecido com a média. Então, assim, apesar disso não ser um indicativo de geada, né, a gente não observou geada nos últimos dias, mesmo com algumas previsões de temperaturas baixas, as regiões produtoras não sofreram esse impacto tão significativo. A gente tem uma tendência aí, né, de começar a ter temperaturas um pouco abaixo da média e vale a atenção, vale a gente começar a monitorar essa previsão. Então, trazendo aqui um pouco, né, quando a gente rodou as previsões, eu vou mostrar mais para frente, para os próximos 30 dias, a gente teve 2 dias que se destacaram em termos de previsão de temperaturas muito baixas. Então, quando a gente vem aqui para o dia 17/5 e dia 4/6, a gente vê que a informação aqui que é do NOAA mostra que existe essa tendência de temperaturas abaixo de 10 graus, então esse azul um pouco mais escuro indica temperaturas abaixo de 10 graus. Apesar da geada, a gente sempre, né, considerar temperaturas abaixo de 2 graus Celsius, o que significa que onde a cultura está já está -2, tem essa diferença de 4 graus. Eu já trago esse alerta quando fica um pouco abaixo de 10 graus, porque depende muito da latitude, né? Se for região mais de altitude ou de baixada também, pode sim ter um impacto de geada. Então, o dia 17 traz temperaturas um pouco mais baixas, né? E no dia 4, que foi um dia também que indicou, essas temperaturas baixas ficam mais concentradas na região centro-sul. Então, de São Cepé, Caçapava do Sul, Bagé e Arroio Grande, nessas regiões. Mas, né, além do dia 17, a gente está vendo aí, hoje teve uma atualização recente de que é uma possibilidade de geada entrando também no dia 17, além do dia 17, 18, 19. Então, quando a gente avança, né, para previsão de ocorrência de geada, usando aqui o modelinho do CPTEC, que traz só para os próximos 3 dias, então ele não vai um pouco mais à frente, a gente vê que para os próximos 3 dias o risco ele é muito baixo, né? Principalmente nas regiões produtoras, não tem nenhum risco. E tem uma previsão aí de favorabilidade mais na Serra Gaúcha, não tanto nas regiões produtoras. Quando a gente avança para uma previsão a mais longo prazo, então aqui pegando o dia 19, né, que os modelos estão realmente trazendo um risco maior de geada, então esse modelo é do GFS, trazido pelo INMET, a gente vê que aí a região produtora que a gente olha, né, então pegando Planalto, Noroeste, Centro-Sul, e Noroeste Centro, a gente vê que começa a ter um risco moderado. Então, de novo, a região ali da Serra Gaúcha com um risco forte de geada, mas as nossas regiões produtoras ficando num risco moderado. Então, eu acho que isso pode acontecer ou não, de novo, é uma previsão, é a longo prazo, né? Para geada, a gente sempre tem um monitoramento mais próximo aí de 3, 5 dias, então é um pouco mais a longo prazo, mas vale a pena a gente ficar atento e se preparar que pode sim, né, de acordo com os modelos, ter uma geada antecipada, até pensando no plantio do trigo, né, começo da safra do trigo, isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Quando a gente entra na previsão em si, né, trazendo chuva e temperatura, a gente consegue olhar com um pouco mais de detalhes nas regiões aonde que está tendo essa previsão, né, se está ocorrendo em todos os locais ou não.
Então, quando a gente começa aqui por São Luís Gonzaga, o estado do Rio Grande do Sul todo, né, nessa última quinzena, teve um aumento no volume de chuva, além do previsto, por conta da entrada de uma frente fria. Então, todas as regiões que eu passar aqui choveram muito acima do previsto, tá? Então, independente da região que a gente olhar, essa chuva foi um volume significativo e a gente consegue ver isso quando a gente olha os últimos 30 dias. Mas quando a gente avança para os próximos 30, né, a gente vê que tem uma soma significativa de chuva. Então, aqui São Luís Gonzaga, com uma expectativa de 147 milímetros para os próximos 30 dias. Algumas geadas, algumas geadas não, né? Alguns riscos de temperatura mínima que estavam previstos aconteceram, como foi no caso aqui do dia 7 de maio. Teve uma queda na temperatura, mas nada que indicasse geada, como eu comentei. Tinha previsão também para dia 11 de maio, que não ocorreu, o dia 15, e aí agora a gente também tá vendo que essa previsão do dia 15 ela não aparece, né? E deu uma atrasada para o dia 17 e 18, como indica também aquele monitoramento da ocorrência de geada para essa data. Então, a gente realmente consegue observar uma queda na temperatura. Quando a gente avança para Santa Rosa está numa condição muito parecida, então realmente choveu um volume muito parecido do que São Luís Gonzaga nos últimos 30 dias, a previsão ficando em 130, e de novo a temperatura um pouco mais abaixo da média, né, que vinha vindo, a temperatura mínima no dia 7 aconteceu e se estendeu até aí dia 9 de maio, e a próxima temperatura mínima prevista mais baixa é em torno do dia 17 e 18. Quando a gente avança para Campo Novo segue na mesma tendência, então somando aí uma previsão de 109 milímetros para os próximos 30 dias. Temperaturas mais amenas de novo no dia 17 e 18. A gente começa a ver uma tendência, né, e nas outras regiões também, acabei não comentando, de uma temperatura um pouco mais baixa no dia 4 do 6, mas aqui ainda fica acima de 10 graus, o que não chama atenção tão significativa aqui na nossa região. Quando a gente avança para Água Santa tem previsão de um volume de 101 milímetros, tá? De novo, a previsão de temperaturas mínimas abaixo de 10 graus no dia 17 e no dia 18, chamando bastante atenção. No que aconteceu? No dia 7 também teve essa queda de temperatura, né? Que também perdurou aí até o dia 9 de maio. E, de novo, uma queda prevista aí em junho, mas nada ainda que chame, dê algum sinal de alerta para a gente que possa ocasionar engeada. Quando a gente avança para Sarandi também acumulou um volume maior de chuvas nos últimos 30 dias, principalmente agora no começo de maio, somando uma previsão de 103 milímetros para os próximos 30 dias. De novo, uma previsão de queda de temperatura no dia 17 e 18. E, de novo, junho, aparecendo aí uma queda, mas ainda assim não chamando atenção para a região de Sarandi. Quando a gente avança para Não Me Toque, fica muito parecido com o comportamento de Sarandi. Então, dia 18 e 19, de novo, indicando temperaturas aí na casa dos 8 graus, que chama atenção, que vale o alerta, né, para um possível risco de geada. E uma soma muito parecida com Sarandi de 108 milímetros para os próximos 30 dias. Ibirubá também muito parecido, né? A gente vê que a região do Planalto, todas as regiões estão realmente coerentes uma com as outras. Então, quando a gente olha aqui, Ibirubá, a soma fica próxima aí a 114 milímetros nos próximos 30 dias. De novo, chama atenção temperaturas mínimas abaixo de 10 graus, aí ficando na casa dos 8 graus para o dia 18 e para o dia 19. A temperatura do dia 4 de junho começa a ter uma queda um pouco mais significativa, agora se aproximando dos 12 graus, então a gente vai observar que quanto mais ao sul a gente avança do estado, esse risco do dia 4 de junho tende a aumentar. E Ibirubá soma aí 114 milímetros para os próximos 30 dias. Quando a gente olha Panambi segue, né, com uma soma acima de 100 milímetros de chuva nos próximos 30 dias, então de 116 milímetros. Todos esses volumes, grandes volumes, ficando acumulado mais aqui na primeira quinzena de maio, então até o dia 15 de maio, e depois um período mais bem distribuído, né, uma chuva um pouco mais espaçada até o final do mês, comecinho de junho. E, de novo, a previsão de risco de queda de temperatura
no dia 18 e no dia 19, e algum indicativo aí para o dia 4 de junho. Avançando para a Cruz Alta tem um volume um pouquinho mais maior, né, mais significativo de chuva, então 124 milímetros previstos para os próximos 30 dias, uma queda de temperatura mais significativa no dia 17 de maio, e aí depois só avançando no dia 4 do 6, mas de novo, não tão significativo ao ponto de, por enquanto, trazer algum alerta de geada para nós. Avançando para Tupanciretã, Tupanciretã também teve um volume significativo de chuvas nos últimos dias, né, nos últimos 30 dias, uma previsão aí de 131 milímetros até o comecinho de junho, e uma queda de temperatura principalmente no dia 17 de maio, e aí depois, de novo, dia 4 e 5 de junho, ficando mais próximo da casa dos 10 graus, então uma segunda queda de temperatura que a gente avista no começo de junho. Quando a gente avança para Júlio de Castilhos, de novo, muito parecido com Tupaciretã, a gente tem um volume muito significativo aí no final do mês de abril, que acumulou aí em torno de 238 milímetros, acho que foi um dos maiores volumes que a gente observou nesses últimos dias. A previsão de 126 milímetros para os próximos 30 dias. A queda de temperatura de novo no dia 17, 18, indicando uma possível ocorrência de geada. E no comecinho de junho, também aí se aproximando na casa dos 10 graus Celsius. Quando a gente avança para a região centro-sul, a gente vê que, aqui olhando São Cepé, também teve um regime de chuvas interessante nos últimos 30 dias, né? A previsão de 120 milímetros para os próximos 30, uma queda de temperatura até um pouco mais significativa para o dia 18. Então, realmente chamando a atenção aí, dia 18 de maio, atingindo em torno de 7, 6 graus. E quando a gente avança para o dia 4 de junho, 4 e 5 de junho, essas temperaturas mínimas tendem a cair um pouco mais, agora se aproximando bastante de 10 graus Celsius. Quando a gente olha a Caçapava do Sul, muito parecido, teve um volume aí extremamente alto, ocorrendo no dia 28 de abril, né? Então quase 100 milímetros registrados. A previsão para os próximos 30 dias é de 120 milímetros. E, de novo, a gente identifica a queda de temperatura do dia 17, dia 18, esse aqui até se estendendo um pouquinho até o dia 19, e no dia 4 de junho, de novo, chegando aí a 10 graus em Caçapava do Sul. Quando a gente avança para Bagé, muito parecida a previsão, então a gente tem uma previsão de queda de temperatura do dia 17 até o dia 19 em Bagé, e de novo no dia 4 de junho, então um volume um pouco, uma temperatura um pouco menor, aí atingindo 10 graus, e uma soma de 122 milímetros para os próximos 30 dias. E por fim, quando a gente chega em Arroio Grande foi a região acho que teve o menor volume de chuvas, então ficou muito perto do previsto os últimos 30 dias, então choveu só 97 milímetros em relação a outras regiões que ficaram todas acima de 100 milímetros. E a previsão é que chova 124 milímetros, e esse valor acumulando aí mais no final de maio, começo de junho. E as quedas de temperatura aí também em consenso com os outros locais que a gente estava vendo, do dia 17 ao dia 19 e depois de novo no dia 4 de junho. Bom, pessoal, pensando aqui na cultura do trigo, né? Pensando nessa época que a gente está entrando, a gente já começa a ver, a gente tinha confirmado isso, né? Olhado isso lá no começo do vídeo, vendo diversas fontes aí de risco de geada, trazendo um risco aí moderado para o dia 19. Obviamente, aí tem uns dias até a gente chegar ao dia 19, ver se isso realmente vai se estabelecer. Esse monitoramento ele é importante, diário, né? Não só aqui quinzenalmente, mas a gente precisa ficar atenta à previsão do tempo diariamente. Mas a tendência é que, né, com as informações que a gente tem, apesar dos prognósticos aí trazerem temperaturas dentro da normalidade, quando entra em massa de ar polar, frente fria, a gente pode ter aí um evento de geada um pouco precoce, agora começando em maio, até antes da gente entrar no mês de junho, o que impacta aí o planejamento para a entrada da cultura do trigo, né? A gente também tem um prognóstico de uma continuidade da laninha, o que pode trazer aí um certo alívio para a colheita do trigo, mas a gente está ainda muito à frente desse momento, a gente precisa ver o que vai acontecer de fato com o clima, com a temperatura da superfície do mar. Então, o recado do ClimaCast de hoje é ficar atento, a gente olhar a previsão de geada para os próximos dias, porque existe um risco sim, e é preciso monitorar. Bom, eu fico à disposição para qualquer dúvida,
Daqui 15 dias tô de volta com mais um ClimaCast. Muito obrigada!